Eu quero lembrar também que o mal ou bem o Ganso veio na gestão anterior, tá? Isso faz uma certa diferença também em alguns momentos dentro do clube. Não sei de informação nenhuma, eu só estou fazendo uma pergunta porque, na verdade, esse foi um grande dilema. Se você perguntar para a maioria da torcida do Fluminense hoje, eu acho que eles gostam do Ganso. Porque o Ganso, querendo ou não, ele traz talento, e principalmente com a saída do Fred, o Fluminense ficou novamente carente de um grande ídolo. Porque, assim, o Cano é um tremendo jogador, mas ele ainda não assumiu a identidade, por exemplo, como o Dario Conca tinha, um jogador um pouco mais velho do que o Dario Conca estava no Fluminense. Você substituir um ídolo do tamanho do Fred é uma coisa complicada demais. E o Ganso, ele também não tem a mesma personalidade extrovertida que um cara como o Fred tem, de se iludar. Mas assim, eu acho que o Franco hoje, o Ganso, desculpe, representa hoje um papel muito, muito importante. E eu estou falando isso para você porque eu tenho uma carga de responsabilidade grande, muitas de minhas costas, na contratação do Ganso, que eu, durante muito tempo, eu me questionei. Porque na época eu estava no clube como diretor do clube e, na verdade, quem acabou dando o martelo na decisão de trazer ele fui eu. Foi uma ligação. Muito obrigado, então. Uma ligação. Hoje eu agradeço o senhor, mas até o ano passado eu reclamaria. Eu também reclamava de mim, mas olha só, presta atenção. Eu reclamava, ano passado eu ia reclamar. Pô, vamos lá. A culpa é sua, doutor. Pô. Vamos lá. Eu não sabia de salários, não me foi perguntado e não cabia a meu respeito como diretor da área de saúde palpitar. Me perguntaram o seguinte: o departamento médico do Fluminense não está confiante na contratação dele, tá certo? O departamento de futebol quer o jogador. Você, como um cara que está no Fluminense há 18 anos, na época, 18 anos, militando no Fluminense, conhece futebol, conhece joelho, sabe o que pode esperar dele, o que você acha dessa contratação? Eu falei, eu acho que tem mais pontos positivos do que negativos nesse cenário geral, e eu confio que o Filé vai ser capaz de fazer esse atleta jogar. Foi o que eu falei na frase. Passou uma semana, o Paulo Gione me liga e fala: Michel, preciso que você me dê a palavra final, você vai bater o martelo. Eu falei, então traz. Traz o jogador, conversei com o Filé sobre isso. Tá? Aí, durante 2 anos, eu ficava me perguntando, caraca, cara, será que foi bom? Será que foi ruim? Tanto que teve 2 episódios recentes que me mostravam a minha própria insegurança nisso. O Caio Barbosa me ligou para falar sobre o Ganso. Eu falei isso antes do Ganso explodir de novo. Foi logo antes do Ganso começar a jogar bola bem de novo. Tá? Eu falei para ele assim, olha só, Caio, eu vou falar uma coisa para você, o Ganso precisa dar um pouco de continuidade de uma forma inteligente. Até agora não souberam trabalhar esse jogador no Fluminense durante 2 anos. Eu não soube trabalhar ele. Por quê? Eu não sei. Na hora que conseguirem trabalhar esse jogador, ele vai render. Talvez não volte a ser o super craque que ele poderia ser, mas ele é um jogador que invariavelmente durante o jogo coloca um jogador na cara do gol 2, 3 vezes. Tá? Boa parte dos gols que a gente faz saem do pé dele e das jogadas velozes do Arias para o Cano concluir dentro da área. Aí, logo depois, ele começou a jogar. Aí, um dia eu liguei para o Paulo Gione. Agora, logo quando ele começou a jogar melhor, eu liguei: Paulo, eu queria fazer uma pergunta para você. Você que acabou fazendo a pergunta decisiva para mim, você como dirigente, levando em consideração todos os salários, todo o contrato, tudo isso, você acha que foi uma contratação do ponto de vista de dirigente válida o Fluminense? Porque até então eu mesmo tinha as minhas dúvidas. Eu não sei se eu, como presidente do clube na época, teria contratado. A pergunta não veio para mim com o pacote salário, veio custo-benefício na época. E eu hoje admiro muito o Ganso e vou mais além. Eu acho que o Ganso merecia ser convocado para a seleção brasileira. Vou te explicar por quê. Porque nós temos uma lista de 26 jogadores, ele vai botar lá uma meia dúzia de volantes, todos iguais uns aos outros, que a gente não sabe nem mais quem é quem, porque está tudo na Europa. Tá? E o Ganso é um jogador diferente. Ele é um jogador que pode entrar num jogo e mudar uma partida. Ele pode fazer isso. E com jogadores diferentes, você tem que olhar de uma forma diferente. Né? Então, assim, opinião novamente do torcedor Michel, acabou. Conheço o joelho dele bem. Te pergunto o seguinte: o joelho dele melhorou nos últimos 2 anos? Não melhorou. Pelo contrário, deve estar pior. O que aconteceu foi que finalmente deram uma sequência apropriada com a maestria do departamento médico do Fluminense.
que hoje é muito bem montado, é muito coeso, com o Douglas muito bem trabalhando com o filé, e as pessoas não sabem quando falam do joelho dele, mas eu te digo que tem jogador que é tido como craque no elenco que tem um joelho igual o dele. Isso eu sei. E não vou mencionar o nome, é porque é daquelas coisas que não passam para fora, que não vão para fora, e que as pessoas não sabem. Então tem jogador no elenco hoje, que a torcida gosta, que se soubesse como estava o joelho dele, teria xingado o pobre do Douglas quando aceitou a contratação dele. Então esse é o futebol. Então, o Ganso é um jogador que eu tenho uma coisa de, nos últimos anos, ter vivido essa dúvida muito grande, porque eu sei que eu tive uma participação, mas que hoje eu vejo o Ganso trazendo mais alegria, mal ou bem, montamos um elenco que foi campeão estadual contra o todo poderoso Flamengo, a gente pode chegar nesse G4, e eu acho que o Ganso, por mais que não tenha muitos e muitos anos pela frente de continuidade, realmente ele tem um joelho complicado, esse joelho dele é levado de uma forma muito intensa e muito... São os dois? São os dois joelhos ou é um só? Os dois joelhos dele, mas existem outros atletas que também são levados da mesma forma, que a torcida não sabe, com os dois joelhos também. Eu achava o custo-benefício do Ganso muito ruim. Mas quando você traz, por exemplo, um Bigode para ganhar basicamente a mesma coisa e um cara que é reserva, aí você fala, então o custo-benefício do Ganso é ótimo, porque o cara deu um título carioca, é titular absoluto jogando bem, o time engrenou quando ele virou titular, o time passou a jogar melhor, e eu acho que para o ano que vem a gente tem chance de conquistar títulos grandes, com o Ganso, titular, jogando bola. Isso é importante. Eu acho que o custo-benefício é ótimo. A imagem dele enquanto ídolo pode ser melhor explorada um pouquinho. Eu acho que se explora muito pouco isso. Eu acho que o futebol ele é carente. Apesar de eu não acreditar em idolatria, os meus ídolos, na minha definição de idolatria, nenhum deles é famoso. Meus ídolos são pessoas que fazem parte da minha vida e que me agregaram algo de muito grande na minha vida. Esses são os meus ídolos. Alguns colegas médicos, pessoas que mudaram a minha vida e que me têm como exemplo. Então eu não tenho, mas na verdade, músicos ou jogadores como ídolo. Mas é uma coisa pessoal minha. Mas a torcida e as crianças precisam de um ídolo. A carência, a falta que o Fred faz é muito grande. Sim. O Fred, assim como o Dario Conca, ao meu ver também, então o Fred numa dimensão maior, porque teve uma jogada, faz, para a própria profissionalidade, fazem muita falta, sabe? O torcedor precisa, e o torcedor hoje tem uma motivação de ir ao estádio por causa do Fernando Diniz, por causa do Ganso, por causa do Arias, por causa do Cano. Sabe? A gente gosta até de ver o Manuel jogando. Cara, o Manuel é um jogador que a gente gosta de ver jogando, entendeu? Mas hoje eu acho que o custo-benefício é legal. Eu gosto de ter o Ganso. É claro que tem essa relação minha. A gente fala que eu tenho viés, né? Tem bias, tem viés, porque mal ou bem eu tive uma participação. Mas hoje eu curto quando eu vejo o Ganso jogar. Pô, o Ganso faz uma jogada de vez em quando que a gente lembra o Deco naquela jogada inspiradora. É a mesma coisa com o Deco. Claro que o Deco veio numa idade ainda mais produtiva, jogou melhor e o time era muito bom. Mas quando eu fiz o exame do Deco, também tinha nem eu querendo um sniper. Porque a gente vai fazer um exame num cara desse, tem torcedor que quer, mas do outro lado da rua tem uns caras com uns snipers ali olhando pro teu cérebro, né? Assim, se você vai. E com o Deco foi igual. Eu tive que bancar a contratação do Deco. Fui lá em São Paulo fazer os exames do Deco. Porque era aquela coisa, você vai trazer jogadores do nível de um Romário, mais em final de carreira, do nível de Edmundo, mais pro final da carreira, Ramon, mais pro final da carreira. Cara, você pode ter o bom desses caras e pode ter o ruim, pode ter as lesões. A vinda do Ganso foi unicamente exclusiva, trazida pelo Paulo Angione, e o martelo final foi batido por mim. Tipo, por pedido do Paulo Angione. Ele me pediu que fizesse porque ele queria trazer o jogador e havia realmente uma dúvida dentro do departamento médico sobre os joelhos dele, uma dúvida, a meu ver, bastante apropriada. E eu tive que pesar na balança isso que a Viviane ali colocou muito bem, a necessidade do Fluminense ter alguém que pudesse se orgulhar e que as crianças fossem ao estádio, que você pudesse trabalhar o marketing desse jogador. Me decepcionei muito realmente nos primeiros 2 anos, porque ele não jogou, queria que ele tivesse jogado, mas logo depois ele começou a jogar. E jogando com todas essas dificuldades do joelho dele, ele ainda assim se sobressai em campo e tem sido útil ao Fluminense. É que a gente sempre pensa o seguinte, ele poderia ter sido tão mais útil, né? Mas poderia. O Ganso tem alguma limitação que impede de chutar ou é cautela mesmo? Porque ele quase não chuta de fora da área. Isso é uma boa pergunta. Boa pergunta. A gente sabe que o Ganso tem problema nos 2 joelhos e eu acho que pode acabar, né, tendo até cautela do próprio jogador, né, doutor?
Com certeza. Eu acho que, mesmo se, talvez não seja nenhuma cautela consciente, talvez, porque, como eu falei, existe uma coisa chamada propriocepção. Propriocepção, de uma forma muito resumida, é a capacidade que o nosso corpo tem de entender como estão as nossas juntas, né? Então, assim, muitas vezes o inconsciente dele tem medo que, se ele chutar, ele pode, fizer um chute muito forte, alguma coisa, ele possa sentir alguma coisa. Mas, ou pode ser somente por questão tática. Eu não tenho essa informação. Sim. Tá? Não é uma informação que eu tenho, mas não é impossível.